Bom dia! Tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Mais uma terça-feira aqui com a gente e vamos pro episódio de hoje. O TSE reforça a transparência e a segurança das urnas eletrônicas, enquanto o Tribunal de Justiça de São Paulo decide quando uma plataforma deve fornecer dados para identificar autores de ofensas na internet. O STJ permite que a pensão alimentícia já preveja um valor alternativo em caso de desemprego ou trabalho informal do alimentante. E o TRT de Minas Gerais reconhece o direito à licença paternidade, mesmo sem comunicação formal, ao setor de recursos humanos. E no Destaque Lolerer, uma nova lei amplia os instrumentos de infiltração policial na internet para investigar crimes digitais contra crianças e adolescentes e reacende o debate sobre os limites na produção de provas. E na análise de hoje vamos falar sobre as habilidades que realmente fazem a diferença para quem está começando na advocacia. No final do episódio a gente volta para ler os comentários de vocês da edição passada. Então peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E olha, pessoal, não sei se vocês estão sabendo, mas no dia 27 e 28 de agosto acontece o Além do Direito. E se você acompanha o mercado jurídico, vale muito a pena ficar de olho nesse evento. Serão 2 dias 100% online e ao vivo, reunindo grandes nomes para falar sobre assuntos que já estão mudando a nossa área. Inteligência artificial, comunicação, autoridade, vendas, gestão e novos modelos de negócio. É aquele tipo de conteúdo que interessa quem está na faculdade, estudando para concurso, começando na advocacia ou já tem anos de carreira. E o melhor, hein? O segundo lote está por R$ 29,90. Sinceramente, é muito difícil encontrar 2 dias de evento com esse nível de convidados por esse valor. Então não perde essa oportunidade, o link tá aqui na descrição. Dá uma olhada na programação e garanta sua vaga. E vamos então para o giro jurídico de hoje. O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, defendeu a confiabilidade das urnas eletrônicas e destacou ações realizadas pela Justiça Eleitoral para ampliar a transparência do sistema de votação. Durante a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, o TSE e os 27 TREs promoveram demonstrações públicas de desmontagem das urnas, votações simuladas, exposições e iniciativas de acessibilidade e combate à desinformação. O tribunal também criou o Conselho Consultivo sobre Integridade Informacional, responsável por assessorar a presidência no monitoramento do uso indevido de inteligência artificial e da disseminação de desinformação durante a campanha. As eleições de 2026 terão primeiro turno em 4 de outubro para a escolha de deputados, senadores, governadores e presidente da República, e o eventual segundo turno em 25 de outubro. A 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP manteve a ordem para que uma plataforma digital forneça e-mail e endereço de IP de perfis acusados de publicar ofensas contra um usuário. O colegiado entendeu que, para obter os dados necessários à identificação do autor das mensagens, basta demonstrar que houve menção expressa e ofensiva, sem necessidade de comprovar previamente dano efetivo à honra ou prejuízo à imagem. No caso, o autor afirmou ter sido vinculado nominalmente em fóruns de discussão a fraudes financeiras e desvios relacionados a um esquema de investimentos. A plataforma alegou falta de legitimidade e ausência de prova mínima de ilicitude que justificasse o acesso aos dados protegidos pela LGPD, mas o recurso foi rejeitado. Foi mantida a determinação de fornecimento das informações sob multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 30.000. A terceira turma do STJ decidiu que o juiz pode fixar antecipadamente um percentual do salário mínimo para pagamento da pensão alimentícia caso o alimentante fique desempregado ou passe a exercer atividade informal. O colegiado reformou a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e restabeleceu sentença que previa pensão de 54% do salário mínimo nessas situações, além de 20% dos rendimentos, quando houvesse vínculo formal. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a obrigação alimentar permanece independentemente da situação
situação profissional do devedor e que a definição de bases alternativas não configura decisão condicionada a evento futuro e incerto. Trata-se de critério com eficácia variável, ajustado às circunstâncias objetivamente verificáveis. Para a ministra, a medida também evita a necessidade de um novo processo sempre que houver mudança na condição profissional do alimentante. A sexta turma do TRT de Minas Gerais manteve a condenação de um banco por não conceder licença paternidade a um empregado de Uberlândia, mesmo após ele comunicar ao chefe o nascimento do filho. A instituição alegou que o bancário não apresentou certidão de nascimento nem informou formalmente o setor de recursos humanos, mas a prova oral confirmou que a chefia tinha conhecimento do nascimento. Relator, desembargador Anemar Pereira Amaral, entendeu que a ausência de comunicação direta ao RH não afasta o direito à licença paternidade. O colegiado também afastou o pagamento de horas extras porque o trabalho ocorreu dentro da jornada contratual, mantendo apenas o pagamento correspondente aos dias trabalhados durante o período em que o empregado deveria estar afastado. Há recurso de revista aguardando análise de admissibilidade no TRT-MG. E no destaque da LawLetter de hoje, a Lei 15.487 de 2026 ampliou os instrumentos de investigação de crimes digitais contra crianças e adolescentes. A norma aumentou penas, criou novos tipos penais, como o uso de inteligência artificial para simular a participação de menores em atos sexuais e ampliou a possibilidade de atuação policial oculta em ambientes virtuais. Entre as mudanças, a polícia passa a poder realizar, sem autorização judicial prévia, coletas múltiplas de arquivos em rondas virtuais e ingressar de forma oculta em espaços online para reunir provas de crimes como exploração sexual e pornografia infantil. Para especialistas, as novas ferramentas podem fortalecer as investigações, mas exigem controle rigoroso sobre a atuação dos agentes para evitar violações de direitos e nulidade das provas. O advogado Ariel de Castro, ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e integrante de comissão do Conselho Federal da OAB, defende a criação de protocolos para fiscalizar a atuação policial nesses ambientes. O principal cuidado é impedir que o agente infiltrado provoque a prática do crime em vez de apenas investigar uma conduta já existente. A discussão envolve o chamado flagrante preparado ou provocado. Se o Estado induzir o investigado à prática criminosa e tornar impossível a consumação espontânea do delito, a prova poderá ser invalidada. O advogado Yuri Félix também alerta que situações como um agente solicitar determinado conteúdo e depois utilizar o envio como prova podem comprometer a legitimidade da investigação. Outro ponto é o controle judicial das rondas virtuais. Para a professora Tatiana Emeriti, é necessário comunicar adequadamente essas diligências ao judiciário, preservar a privacidade e evitar monitoramento excessivo. O cuidado com toda a cadeia de produção das provas será essencial para impedir que irregularidades processuais resultem em nulidades. Os especialistas também apontam desafios estruturais. Ariel de Castro considera necessária a criação de delegacias especializadas, com equipes capacitadas e fiscalização do Ministério Público. Yuri Félix destaca a dificuldade de identificar de forma segura quem produziu conteúdos de violência sexual gerados com inteligência artificial. Tatiana Emeriti chama atenção ainda para o risco de determinadas ferramentas legítimas de privacidade na internet serem interpretadas indevidamente como indício de culpa. Com a ampliação dos poderes de investigação, a aplicação da nova lei deverá conciliar o combate aos crimes contra crianças e adolescentes com a preservação das garantias individuais e das regras de produção de provas. E vamos agora com a nossa análise de hoje, que está disponível lá no portal da LawLetter. Ela é assinada por João Marcos Esteves Baggio. O ponto central é que a estrutura material necessária para iniciar um escritório tornou-se relativamente acessível, enquanto o verdadeiro diferencial profissional está em competências que exigem prática, método e tempo para serem desenvolvidas. Entre essas competências, a primeira é a escrita. Não se trata de escrever de forma rebuscada, mas de construir peças
claras, objetivas e capazes de apresentar a tese sem excesso de citações, períodos longos ou pedidos genéricos. Para o autor, aprender a reduzir o texto sem perder o argumento é uma habilidade que melhora o trabalho jurídico e respeita o tempo do magistrado e do cliente. Outro desafio é a precificação. O advogado iniciante muitas vezes cobra pouco por receio de perder o cliente ou cobra demais para não parecer inexperiente. A alternativa é desenvolver método, decompor o trabalho em horas, conhecer os parâmetros da área e da região, calcular os custos da operação e apresentar os honorários com segurança. Essa organização também aparece no relacionamento com o cliente, que normalmente chega ao escritório trazendo não apenas um problema jurídico, mas uma história, um medo e uma expectativa que precisam ser corretamente compreendidos. A pesquisa jurídica também exige mais do que acesso à base de dados. O diferencial está em formular a pergunta adequada, distinguir precedentes realmente úteis daqueles que apenas parecem sustentar a tese e reconhecer quando a jurisprudência dominante é desfavorável. Nesse ponto, a honestidade com o cliente também integra a qualidade do trabalho. É melhor identificar a fragilidade de uma tese antes que ela seja apontada no processo. A organização completa esse conjunto de competências. Para João Marcos, não se trata de acumular sistemas ou ferramentas tecnológicas, mas de manter arquivos, prazos e informações de maneira que possam ser recuperados com segurança quando necessários. A desorganização nesse contexto deixa de ser apenas um problema de produtividade e passa a representar risco profissional. A conclusão é que notebook, certificado digital, sistemas e software formam apenas a infraestrutura básica. O que transforma um profissional habilitado em um advogado capaz é a construção contínua de competências como escrever, cobrar, compreender o cliente, pesquisar e organizar o próprio trabalho. São ferramentas que não podem ser compradas ou instaladas, precisam ser praticadas diariamente. E esse foi apenas um pequeno resumo dessa análise que está publicada lá no nosso portal na íntegra. Então, se você quiser conferir, é só acessar ela aqui no link da descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até o final. E pessoal, só lembrando, tá rolando o formulário de audiência da Loleria e você pode concorrer a nada mais, nada menos do que um iPad 11. E é muito simples, em 5 minutinhos você já responde e tá concorrendo. Então não perde essa e preenche o formulário aqui na descrição desse episódio. E eu queria agradecer a todo mundo que comentou no último episódio. A Bela, o Jorge, a Dali Viegas, o Josivan, a Ana Beatriz, a Sheila, o Reinaldo, a Jamile, e eu vou aproveitar, Vitor, e vou ler o comentário da Raio. Ela disse: bom dia, hoje inicio o 4º período de Direito, e o melhor acontecimento das minhas férias foi conhecer a Loleria. Fico extremamente feliz, porque agora iniciarei mais uma etapa, porém com novos conhecimentos. A Loleria se tornou uma parte essencial do meu dia. Obrigada a todos da equipe. Raio, a gente fica muito feliz de fazer parte do seu dia e conta com a gente nesse período e nos próximos, e depois também de formada. E ó, para você se manter ainda mais informado, tem a nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Todos os dias você recebe muitas outras notícias que não abordamos aqui no episódio, para você se manter ainda mais informado. Aproveita também para seguir o podcast no seu agregador favorito, avaliar o programa com 5 estrelinhas e compartilhar esse episódio lá nos seus stories e marcar a gente. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente e até amanhã.